Alô, amigos que acompanham aí o blog do Mazzucchi, os ouvintes, os internautas. Aqui do meu lado, lá em Taquara, eu aqui no Rio da Ilha, mas na minha tela aqui e na tela de vocês, a secretária de Educação do município de Taquara, a Carla Silveira. Ontem à noite, a comunidade de Rio da Ilha, a qual eu pertenço e quero parabenizar, ela teve uma atitude bem legal quando tomou partido e compareceu em massa na sociedade. Se botasse a bandinha do seu Verno tocar lá dentro, dava um quer, porque tinha já número suficiente para um baile, né? Então, meus parabéns à comunidade de Rio da Ilha, que foi lá conversar com a secretária Carla, com a prefeita Cirlei, com os vereadores, não importando a sigla partidária, que lá estavam presentes também, para tentar resolver essa questão, que se criou toda uma celeuma em que se fechariam escolas, as escolas do Rio da Ilha. E é sobre isso que eu quero começar conversando com a dona Carla Silveira, com a secretária Carla. Como é que ela viu essa reunião e por que é que surgiu essa questão de que seria fechadas as escolas sem antes ouvir a comunidade, sem antes levar o que a prefeitura tinha em mente até a comunidade? Olá, Mazzucchi, olá, ouvintes. Uma alegria sempre participar do programa, né? Um espaço tão democrático. Bom, realmente, ontem tivemos uma reunião muito importante na localidade do Rio da Ilha, né? Com um bom número de participantes. Na verdade, o que acontece? Acho que ontem o Mazzucchi presenciou a nossa fala, né? Logo que assumimos a gestão, fomos procurados por muitos integrantes do interior, tanto da comunidade, em especial da comunidade dos Olhos d'Água, né, que é próximo ali, a comunidade do Rio da Ilha, que tem também ali Padre Tomé, nós temos Moquém, todo aquele entorno que se constitui um núcleo de escolas do interior, né? Essa já é uma organização, Mazzucchi, ouvintes, há bastante tempo instituída, parece que desde o ano de 2006, com relação ao número de escolas, né? E aí nós fomos procurados em decorrência da questão que envolvia, assim, o turno e o transporte e a relação de todos os anos os alunos têm que estar percorrendo uma escola, outra escola. Como é que o núcleo era organizado, né? Nós tínhamos alunos que faziam a pré-escola na EMEI Henrique Fetter, nós tínhamos alunos que faziam o seu primeiro ano na MF Pinto Bandeira, nós tínhamos alunos que faziam o segundo e o terceiro ano na Otília, né? E depois nós tínhamos alunos que faziam quarto, quinto ano na Dionísio. E aí, por último, eles iam para Antônio Martins Rangel fazer os anos finais, né? Do sexto ao nono ano. E aí, então, chegou para nós que essa questão de estar perpassando muitas escolas era algo desconfortável para os alunos, para as famílias, que quando eles iam se adaptando, logo tinham que trocar. Nós tínhamos um número bem pequeno de matrículas, por exemplo, nós tínhamos 3 alunos matriculados na Henrique Fetter, nós tínhamos 4 alunos matriculados na Pinto Bandeira, nós tínhamos 6 alunos na Otília e 8 alunos, se não me falha a memória, na Dionísio. Então, eram 22 alunos que compunham essa organização de escolas. E aí, então, nos foi apresentada, através de representantes do interior, professores, né, uma possibilidade de repente, atender essas crianças no turno da tarde, porque eles eram atendidos no turno da manhã, né? Na escola Antônio teria essa possibilidade de atendê-los à tarde, visto que ela só funcionava no turno da manhã. E aí, então, a gente marcou uma reunião com todos os pais, e aí, Mazzucchi, a gente ouviu a comunidade, de repente, não da forma que a comunidade esperava, que poderia ser ouvir de uma forma mais ampla, chamando toda a comunidade, mas a gente chamou, Mazzucchi. No dia 28 de janeiro, a gente convocou uma reunião com todos esses pais, de todas essas comunidades, inclusive do Rio da Ilha. Então, nós tivemos representantes do Rio da Ilha, do Moquém, do Padre Tomé e dos Olhos d'Água. E na sociedade dos Olhos d'Água, que foi a reunião, né,
Por que nos Olhos d'Água? Porque lá, Mazzucchi, nós temos o maior número de alunos matriculados, né? Então, assim, foi nessa questão de organização e logística, não no intuito de, Deus o livre, privilegiar uma comunidade em detrimento da outra, que me parece que tomou uma proporção assim depois, né? E aí a situação ficou mais difícil. E aí, então, a gente foi lá, Mazzucchi, ouviu as famílias, pensamos juntos essas possibilidades, eles falaram dos enormes problemas de transporte escolar que temos ali naquele entorno, né? As baldeações que tinham que acontecer para as crianças saíam de um ônibus e entravam em outro, alguns muito pequenos pegavam ônibus antes ali, acordavam antes das 6 da manhã para poder pegar, alguns chegavam em casa próximas às 14 horas, o transporte era misturado dos grandes com os pequenos. Então, ouvimos muito ali a comunidade, e ali, então, ficou definida que essa questão do núcleo poderia ser atendida na Escola Antônio, né? E aí, naquele primeiro momento, a gente, então, definiu essa organização, começamos uma tratativa junto ao conselho, pensando essa organização formal, né? E aí a comunidade do Rio da Ilha, né, nos procurou o executivo, procurou os vereadores, no intuito daquela relação de que vai fechar as nossas escolas. A gente havia já instituído, tanto que na escola Dionísio, a diretora continuaria lá atendendo de manhã as crianças, só que mais na perspectiva de projetos, pensamos em parcerias com o Senar, com outras instituições, mas a comunidade nos pedia que as crianças permanecessem, pelo menos uma das escolas, né, naquela localidade. Então, assim fizemos, e foi essa proposta que ontem fomos lá conversar com os vereadores, conversar com a comunidade, porque a comunidade dos Olhos d'Água não queria que a gente voltasse atrás na possibilidade de atender as crianças lá de tarde. Então, estávamos entre a cruz e a espada. E aí tomamos, então, uma decisão de manter as crianças na comunidade de Olhos d'Água, teremos lá da educação infantil até o 9º ano, Mazzucchi, e daí também, no Rio da Ilha, manteremos a Dionísio, com um número, num primeiro momento, pequeno de alunos. Eu acredito que nós vamos ter uns 5 alunos somente ali na escola, mas atenderemos ali da educação infantil ao 5º ano, numa perspectiva multisseriada, como já acontece, né, na Menino Jesus e também na Soita Cavalo. Mas, no fim, deu tudo certo, assim, houve alguns ruídos de comunicação, né? Acho que são aprendizagens para todo mundo, né, Mazzucchi? Porque jamais é uma perspectiva de fechamento ou de desfazer as construções e o que a escola representa para cada comunidade, né? Secretária, na noite de ontem, foi dada a palavra para quem quisesse se manifestar, e alguns moradores se manifestaram e falaram nessa questão da Dionísio permanecer aberta, e falaram também do transporte escolar. E o vereador Telmo foi também colocou um plano de colocar monitores dentro dos ônibus. Eu particularmente acho uma ideia excelente, porque eu até sofri um quase atropelamento aqui de um ônibus passando por cima do meu carro, na velocidade que eles vêm. E até peço assim, atenção, motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, baixem a velocidade, vocês estão numa estrada de chão, onde frear não segura mais. Então, só que foi explicado pela senhora e pela prefeita que esse ano nós, municípios, estamos proibidos de aumentar 1 centavo na receita. Isso não é coisa da prefeita, não é coisa da Carla, isso é coisa do governo federal. Isso. O transporte escolar para levar esses alunos até Dionísio vai existir? Vai existir, Mazzucchi. Da mesma forma, a gente, na verdade, você me entende, Mazzucchi, comunidade que nos escuta. Para nós, governo, município, nós vamos, de fato, até ter uma elevação de despesa ali, que eu vou ter que baixar em outro lugar, justamente pela lei complementar 173, que nos impede, num ano de pandemia, aumentar a despesa. Mas ali eu vou ter transporte à tarde, Mazzucchi, que eu não tinha. Tu me entende? Para transportar as crianças para Antônio Martins Rangel. Então, mas justamente no intuito de acolher
de entender que as crianças não precisam levantar tão cedo, que a gente pode reorganizar os processos, né? Mas nós vamos sim manter a mesma parceria firmada com a comunidade, né? Por mais que eu vou ter que diminuir despesas de outros investimentos da educação, para a gente poder contemplar e tentar solucionar uma situação que, de fato, Mazzucchi, não estava saudável, né, para as crianças. Terminavam ali um ano, já tinham que trocar de escola, quando se adaptavam e não tinham convivência. Pensa, Mazzucchi, uma escola com 3, 4 alunos, pouco convive. Então, há muitas possibilidades também importantes e que as famílias ressaltarem. Então, nós vamos tentar agradar alguns e manter a nossa escola, então, a Dionísio, no Rio da Ilha também, com seu funcionamento, né, a diretora Carla estava ontem na reunião, e ela em nenhum momento foi destituída, ela sempre se manteve a nossa diretora, então, realmente é uma situação delicada, o transporte é uma situação delicada, a questão dos monitores... A sugestão do vereador Telmo já era algo que a gente planeja, e inclusive uma orientação também, tá, da própria Promotoria de Educação Regional, né, através da Luciana Casarota, nossa promotora, ela já vem nos solicitando a questão da monitoria, mas Taquara hoje, por exemplo, nós teríamos que ter mais de 40 profissionais monitores, o nosso interior é enorme, né, nós temos uma extensa aí, área territorial em várias localidades de interior, então, para ter para todos é um alto investimento, mas que podemos, com o passar do tempo e passando essa situação da lei complementar, fazer isso que a gente entende como investimento, a segurança das nossas crianças no transporte escolar. Secretária Carla, a comunidade me parece que entendeu a situação, mas para quem não foi, e para quem está ouvindo a gente, essas escolas que serão, eu até chamo a atenção que a secretária Carla e a professora Cirlei, a prefeita, disseram ontem que se no futuro aumentar o número de alunos, porque colocaram que temos muitos loteamentos sendo feitos para cá. Isso, verdade. Essas escolas poderão voltar a funcionar como escolas. Com certeza. Nenhuma escola, Mazzucchi, será fechada. Nós faremos um processo junto ao Conselho de desativação parcial. Uma desativação parcial pode ser por 1 mês, por 2 meses, né? E aí a gente reativa de forma quase que instantânea junto ao CME. Então, assim, esses espaços, né, como a gente se comprometeu, nós estamos pensando ali para a própria Henrique Fetter, de repente um centro de educação mais ambiental, nós temos profissionais ontem escutando com experiência, até o que era professor muito tempo ali na Hermínia, agora me passou o nome, tem um projeto muito interessante envolvendo a questão do cultivo das plantas, né? Então, da parceria com o Senar, então estamos pensando em algo nessa perspectiva. Na Pinto Bandeira, há uma grande procura da comunidade para um clube de mães, para algo envolvendo artesanato, né? A parceria com o Senar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais também se colocam. Isso, verdade. Brito ontem fazendo essa interlocução também, né? E aí nós temos ali a Otília, que também estamos planejando junto com a comunidade, então vai ser uma escuta das demandas, né, Mazzucchi, do que essa estrutura pode beneficiar a comunidade, mas em momento nenhum iremos transferir equipamentos, vamos manter os equipamentos, justamente para que, se necessário for, fazer uma nova reorganização ao longo do tempo aí, faremos com certeza. Coronavírus. Nós estamos vivendo uma situação aqui no Rio Grande do Sul. Hoje eu tive até que dar um pulo em Parobé e fui ouvindo, não tem por que não dizer, fui ouvindo a Rádio Pampa, que é a Rádio das Notícias, e o pessoal falava sobre as notícias do Estado, né, e que a situação está tão ou igual quando no início. Nós tivemos a última vez um número de mortes que nem ontem, no estado do Rio Grande do Sul, somente na última semana de dezembro, que foi o pico no número de mortes. Nós somos uma bandeira preta e com restrições, às vezes restrições noturnas, daqui a pouco já não pode mais ter movimento na rua, né? É uma loucura completa. E, com isso, a volta às aulas presenciais
né, dos alunos presentes na sala de aula está, por enquanto, descartada. A Ampara vai tentar recorrer. Houve uma reunião de manhã da Ampara, os 6 municípios do Vale do Paranhana, mas, pelo que eu ouvi por parte do Estado e ouvi de notícias, essa questão aí está praticamente fora de cogitação. Vocês, da Secretaria de Educação de Taquara, estão trabalhando em que possibilidades? Massucci, de fato, vivemos um dos piores momentos da pandemia. Ontem ainda o governador anunciava com relação à internação de leitos de UTI, que no início da pandemia nós tínhamos aproximadamente 64 leitos sendo ocupados, depois foi para 67 na segunda onda, e ontem ele trouxe um dado de 168 leitos, então, numa perspectiva de triplicar, né, essa relação das UTIs, não estamos dando conta. De fato, o estado do Rio Grande do Sul vive uma situação muito complexa. Mas, Massucci, estamos trabalhando de forma já, faz 15 dias, na verdade, estamos trabalhando desde janeiro, assim, de forma incansável para esse retorno do ano letivo. Semana passada, então, nossos diretores acolheram os professores com reuniões, com protocolos, e aí fomos pegos, de fato, de uma forma surpresa, assim, até pela questão de ser a bandeira preta, a primeira vez que o nosso estado, que a nossa cidade, desculpa, e o Vale do Paranhana fica em bandeira preta, e foi bem no início desse processo de retorno presencial. Então, não iremos retornar na segunda-feira de forma presencial, mas inicia sim, Massucci, o nosso ano letivo. Tá? Nós vamos manter essa data de início. Na terça-feira, as famílias estarão recebendo as atividades pedagógicas não presenciais via diferentes estratégias, seja elas virtuais, seja pelo Classroom, que nós já temos no município implantado esse sistema, temos o domínio do Google, como a gente chama, então temos o @edu aí para ter o Classroom. Nós temos também, Massucci, as redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, e também alguns pais terão a possibilidade de retirar na escola de forma escalonada, de forma organizada, evitando aglomeração, mas não deixaremos prejudicado o ano letivo dos nossos alunos. Os professores estarão contatando, criando estratégias, vídeos. A gente já está em orientação desde de ontem de noite, as equipes diretivas. Hoje de manhã já trabalhamos com os diretores, né? E na segunda-feira estaremos novamente nessa perspectiva. A bandeira preta, Massucci, foi recorrido, mas você sabe que é muito difícil, pelos números que se apresentam, esse recurso ser aceito, né, pelo governo do estado. A bandeira preta nos implica 25% somente de atendimento de funcionários dentro de cada estabelecimento público, né? Então, isso vai nos fazer com que a gente organize, os professores ficarão de forma remota, as equipes e funcionários farão escalonamento, né, para atender, para estar à disposição da comunidade, e também faremos daí o trabalho de forma virtual, né? Faremos reuniões através do Google Meet para orientar os diretores, para conversar com os professores, e os professores estarão fazendo esse processo já de trabalho, de atendimento aos alunos, nessa perspectiva remota, nessa primeira semana que estaremos na bandeira preta. Não há previsão da volta presencial, né? Não há, Massucci. Temos que ir acompanhando os números, estamos aí numa torcida que a população se conscientize, né, Massucci? Porque para chegarmos nesse pico, houve aí a gente se descuidou enquanto comunidade, enquanto população, vamos usar essa expressão, né, Massucci? Acabamos, de repente, não sendo tão cautelosos com as proteções, com a utilização das máscaras, com a questão da utilização do álcool gel, e de fato, houveram aí as questões que envolveram o final do ano, as comemorações, ainda vamos ter reflexo do feriado de carnaval, e a gente sabe que
Há também aí muitas famílias cansadas de passarem um ano, então querendo se distrair, só que, de fato, a pandemia está muito presente e esse índice e essa bandeira nos mostra que se a gente não recuar, não ser cauteloso, não voltar a ter os cuidados necessários, estaremos todos prejudicados, e em especial os nossos alunos. Bom, então não teremos aulas presenciais, mas o cronograma do início das aulas virtuais continua o mesmo. Continua o mesmo, mas já estamos com os planejamentos todos prontos, porque como seria 50% presencial, mas a gente teria 50% à distância, então nosso planejamento, cada professor já tem o seu planejamento que já realizou na semana passada, já construiu com a coordenação, já está todo organizado, então seguiremos ele de forma, então, não presencial, né, mas tentando aí já fazer essa acolhida aos nossos alunos e iniciar esse processo tão importante que é a presença da escola, né, na vida das crianças, na vida dos nossos jovens. A senhora vai levar esse carimbo do coronavírus aí, juntamente com os demais membros da administração, como uma experiência para o resto da vida. Eu também, quer dizer, nós todos aí que estamos vivendo, né, que temos uma faixa etária, eu tenho bem mais que a senhora, né, e bem mais, né, mas nunca vivi esse tipo de coisa, né. A última pandemia que tivemos, acho que foi na Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, né, que foi a peste negra, ou a febre espanhola, alguma coisa assim, né? Isso. E tudo isso nos remete a saber também que nós possamos pensar que nós somos responsáveis por nós, mas pelos outros também. Sabe que eu tenho notado muitas vezes em lojas, eu fui num local hoje, pedi frios, coisa e tal, e a moça que estava cortando os frios lá, fatiando, ela estava com a máscara aqui embaixo. Quando ela me viu, ela puxou para cima para me atender. Quer dizer, não é a mim que ela tem que agradar, coisa e tal, ela está trabalhando com alimento. As pessoas dentro de uma loja, quando não tem ninguém, ou uma ou duas pessoas trabalham com a máscara aqui embaixo, daqui a pouco bota para cima. Quer dizer, nós somos responsáveis por cuidar dos outros. Né? Ainda mais vocês com alunos, com crianças, com pais, né? Daqui a pouco esse aluno pega o corona, pode não aparecer o Covid nele, mas ele vai para casa, ele tem avô, ele tem pai, tem mãe, tem tio, né? E aí é que se vai disseminando. Verdade, Mazzucchi. E temos uma rede grande de alunos em Taquara, né? Temos aí aproximadamente 5.000 alunos. Então, estariam presencialmente mais de 2.500 alunos em cada semana, né? E isso implica, como tu mesmo trouxe, esse contato maior, esse raio de convívio, né? Então, precisamos, Mazzucchi, que a nossa saúde possa respirar para que possamos ter condições de retornar de forma presencial. Então, é um momento delicado, sim, não podemos dizer que não, né, Mazzucchi, é um momento delicado, é um momento que nos exige os protocolos cuidando de mim e do outro, como tu bem disse, né, respeitando todas essas questões, e pensamos que os nossos alunos poderão também nos ajudar muito nessa conscientização, e vamos fazer um projeto para isso, porque quando as crianças falam, né, Mazzucchi, sobre o lixo, nos dão aí muitas lições, quem sabe serão as crianças novamente que nos ajudarão a mudar esse cenário para que eles possam retornar para a escola, que eles estão tão saudosos, estavam numa expectativa tão grande de alguma forma reencontrar colegas, né? Mesmo que teriam todos os procedimentos de protocolo, a escola ainda é um lugar, não é nem ainda, a escola sempre será esse lugar de encontro, de partilha, né? E de ser feliz. Então, acho que vamos aprender muito com eles também, para poder retornarmos, né, de forma presencial. Esse nosso início de assunto, falando em escola de interior, escolinhas com poucos alunos, me remete lá nos final dos anos 60, início dos anos 70, para Bento Gonçalves, quando a minha primeira escola foi uma escola no interior de Bento. A gente
plantação de uva, né? E tinha algum gado leiteiro, alguma coisa assim, na localidade da Busa, em Bento, onde eu estudava numa escola multisserial. Quer dizer, cada fileirinha da sala de aula era uma classe, né? E era algo assim que marca na vida da gente, né? E essas crianças agora indo para Dionísio e tendo essa oportunidade de estudar 5 anos seguidos no mesmo local, é um local onde elas vão se adaptar, vão conhecer melhor os professores, a rotina da escola. Eu acho que ficou muito bom para todo mundo, voltando essa reunião de ontem à noite, né, secretária? Verdade, voltando a isso, assim, porque de fato a forma que estava não estava boa, entende, Mazzucci? Fazer um ano em cada escola, fazer esses rodízios, a forma que estava organizada não estava boa. E poder retomar e pensar de que eles terão, tanto na Antônio, a possibilidade de iniciar e concluir, e tanto na Dionísio, de ficar um tempo bem grande na mesma escola, com os mesmos colegas, essa relação de pertencimento, essa relação de estar com o outro, de conviver, de conhecer, com certeza, eu acho que foi muito importante para as duas realidades que se apresentaram para nós. Acho que conseguimos solucionar esse problema, assim, fico muito feliz de ter contribuído nesse processo, porque os dados que eu tenho, assim, era que era uma situação problema, mas ninguém resolvia, e aí fico muito feliz, assim, e agradeço a prefeita, e ontem ainda falei que até me senti, assim, parece que coloquei ela numa saia justa, assim, na localidade, e foi uma relação, foi uma demanda da educação para ela, não foi uma demanda do executivo, porque precisávamos solucionar esse problema, e ficamos muito felizes, assim, com a forma que se deu, assim, acho que ficou bom para ambas as comunidades, localidades, e é o que a gente quer. Professora Carla, secretária, muito obrigado por um sábado à tardinha, a senhora ter disponibilizado esse nosso bate-papo, né, para que as pessoas possam ficar informadas. Muito obrigado de coração mesmo, a sua gentileza de participar com a gente. Eu sei que a senhora está cansada, foi um dia puxado, foi uma semana puxada, já está pensando o que vai acontecer amanhã ou depois. Isso, estamos. E além de professora, além de secretária, a senhora é esposa, é mãe, é dona de casa. Então, eu sei que para a senhora tirar um tempinho e vir conversar com o velho Mazzucci, não é bem assim, mas muito... Bem capaz, Mazzucci, tu sabe do meu carinho por ti, né, pelo teu trabalho, e não é de agora, a gente já fala isso há mais tempo, né, obrigada pelo espaço, sempre me coloca à disposição, né, para a gente poder ir se comunicando, tirando dúvidas, porque acho que nada melhor do que uma boa conversa e para a gente resolver problemas, também não adianta conversar e não resolver, e então conversarmos e resolvermos as situações. Muito obrigada pelo espaço, né, agradeço a comunidade que nos escuta e estamos, né, enquanto Secretaria Municipal de Educação, à disposição, né, nesse novo cenário para qualquer dúvidas, informações, vamos seguir conversando e vivendo um dia de cada vez. Obrigado, um grande abraço, secretária, bom final de semana. Abraço, Mazzucci, abraço, ouvintes, bom final de semana. Conversei com a secretária Carla Silveira, da Educação do município de Taquara.